bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que são as parábolas. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Lembrando que todas as terças e sextas-feiras nós temos vídeos novos aqui no canal. E vocês também podem participar mandando as suas perguntas, mandando os seus comentários para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo. De onde vem essa ideia das parábolas? As parábolas são textos muito antigos. Na realidade, antes até de falar de parábolas, nós temos que pensar que muitos povos, em tempos anteriores, contemporâneos até dos judeus, mas em outras regiões da Europa, em outras regiões também da Ásia, eles sempre utilizaram um recurso textual, oral, alguns povos escritos, assim como os judeus, os hindus também, de passar ensinamentos para as pessoas, para as crianças, para a sua população em si, ensinamentos éticos, ensinamentos religiosos, culturais, para que as pessoas tivessem um lado positivo da sua existência, um lado positivo do seu comportamento. E o texto sempre tem essa ideia de contar uma história com um fundo de moral. Os gregos utilizavam as fábulas para passar os seus ensinamentos. E as fábulas têm como personagens principais os animais, exatamente para ilustrar e trazer um caráter bem lúdico, principalmente para as crianças, em relação aos ensinamentos e a moral que vem como pano de fundo para aquela história. As parábolas nos apresentam personagens seres humanos e elas podem ou não ter um pé na realidade. Claro que pode ser uma história inventada, mas também pode ser uma história buscada, fisgada da realidade. Os judeus sempre ensinam que nós devemos ter em mente a argumentar. Por que disso? Por que tem que ser assim? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Porque a ideia científica por trás, a ideia filosófica, a questão da dialética dos assuntos é muito importante para o crescimento intelectual de todo mundo. Então essa ideia de não aceitar uma verdade como sendo absoluta faz parte do cotidiano do judeu e é todo o legado que ele deixa para a história da humanidade. Então, além do caráter pedagógico, do caráter do ensinamento, as parábolas também fazem com que aquela roda de ouvintes se concentrem naquela pessoa que está passando um determinado ensinamento. As parábolas são ricas de textos retirados da Torá, que é o Pentateuco, dos Salmos, da vida de um profeta, da vida de um rabino muito famoso, de um sábio, da vida de Abraão, por exemplo, Moisés. Então, todas essas personagens contribuem para enriquecer textos de ensinamentos que deverão ser transmitidos para as novas gerações, as crianças, e para também os adultos e os idosos. Tem o caráter lúdico, tem o caráter da brincadeira, tem o caráter do prazer de estar todo mundo junto, conversando sobre as histórias que fazem parte do folclore judaico. Então vamos a uma parábola. Certa vez, o grande rabino de Duvner, que é uma cidade que fica na Ucrânia, o rabino Yaakov Krantz, que viveu entre 1740 e 1804, estava andando quando viu algumas pessoas. E uma dessas pessoas perguntou: mestre, por que as pessoas gostam tanto de parábolas? E ele, para não fugir à máxima do comportamento judaico de responder uma pergunta com outra pergunta, diz o seguinte: posso te responder com outra parábola? Contando uma parábola? E todo mundo diz: claro, mestre, claro, mestre. E ele disse o seguinte: certa vez, a verdade estava andando triste, cabisbaixa, quando encontrou a parábola. E a parábola perguntou: minha velha amiga, por que você está assim, tão deprimida, tão triste? Aí a verdade disse para a parábola: minha querida amiga,
eu estou triste porque eu vim ao mundo nua, eu vim ao mundo crua, e as pessoas não gostam muito de mim. Estou ficando velha, estou sendo considerada ranzinza, ranheta, as pessoas não querem mais saber de mim. Aí a parábola disse para ela: minha velha amiga, eu também estou ficando velha, só que eu não me faço esquecida. As pessoas ainda gostam de mim porque eu uso uma estratégia. Eu uso enfeites, eu uso adornos, estou sempre maquiando. E as pessoas gostam de mim, que eles estão sempre em minha companhia. E a verdade, ouvindo aquilo, falou o seguinte: minha amiga, então o que eu devo fazer para que as pessoas passem a gostar de mim? A parábola prontamente disse para a verdade: olha, use as minhas roupas, pode usar as minhas roupas e vá por aí contando a verdade, vai por aí se mostrando para todo mundo. E você vai ver que as coisas vão mudar para você. E a verdade fez isso. E todo mundo começou a gostar daquilo que a verdade estava falando. E a verdade procurou a parábola e disse o seguinte: minha amiga, a partir de hoje seremos inseparáveis e todo mundo vai gostar de mim e vai gostar ainda mais de você. E a partir daquele dia, a verdade e a parábola nunca mais se separaram em toda a existência da humanidade. Linda parábola, né? Muito reflexiva. A nossa próxima parábola é sobre o Rabi Akiva. O Rabi Akiva foi um grande sábio, um grande mestre que viveu entre os anos 50 e 137 da Era Comum, ou da Era Cristã. E certa vez o Rabi Akiva estava passando pelo Shuk de Jerusalém, o mercado de Jerusalém, e viu um grupo de pessoas xingando um cãozinho que estava morto, proferindo palavras contra ele, chutando aquele cãozinho, dizendo: ó, vamos tirar essa porcaria daqui, isso vai trazer doenças, esse cãozinho aqui não serve para nada, isso aqui é uma porcaria, peguem lá uma pá, peguem um lixo, vão jogar esse corpo fora. Outros chutavam e diziam: da pele dele não dá nem para fazer um couro. Rabi Akiva, incomodado com aquilo, se aproximou daquele grupo de pessoas e lentamente uma luz o envolveu, mostrou ali a dignidade plena. As pessoas se envergonharam, calaram suas bocas, calaram seus espíritos, e ele disse, olhando para o cãozinho: que belo cão, nem as pérolas, nem as nuvens do céu têm a brancura tão pura e tão linda quanto os dentes deste cãozinho. E se retirou. O silêncio continuou e as pessoas ficaram envergonhadas. Uma teve coragem de quebrar o silêncio e perguntar: quem é ele? Quem estava ali disse: esse é o Rabi Akiva. Ele consegue ver a beleza num cãozinho morto que ninguém é capaz de enxergar. Uma belíssima parábola, é uma grande reflexão. As duas fiquem aqui para as reflexões de todos nós. Shabbat Shalom para todos, um bom final de semana e um abraço e valeu!